Olá, tudo bem? Como é que está o mundo ao seu redor? Não vamos falar sobre isso. Como é que está o seu mundo interior? Vamos continuar falando sobre isso? Muito bem, nós temos conversado sobre como cuidar do seu mundo interior. Nós vimos na semana passada que há todo um mundo exterior que faz pressão contra você. Pressão do trabalho, pressão da família, pressão do mundo, pressão estrangeira, notícias de guerra, notícias sobre governos caindo, sobre tragédias, pandemias, doenças misteriosas. Tudo isso vai desaguando na sua vida e entra, às vezes, derrubando os muros e abrindo as janelas, quebrando as portas. E nós temos conversado sobre maneiras de você preservar um jardim interior, um mundo pacificado por dentro e que não é contagiado nem movido pelo mundo exterior. É claro, às vezes nós precisamos de um alinhamento, a gente falou sobre isso. Num velório, se chora. Diante de uma situação difícil, se entristece, se chora. Diante de uma conquista, de uma festa, você ri, conta piada, se alegra. Agora, de forma alguma, nós podemos nos deixar desesperar pelo que acontece ao nosso redor. Porque aí não só esse clima de destruição do mundo exterior acontece do lado de fora. Nós parecemos que seremos destruídos também. Uma segunda medida que você pode tomar, a primeira foi cuidar do seu corpo, ter ele como um aliado para viver a piedade do reino de Deus, seria você procurar uma solitude acompanhada. Isso mesmo, solitude acompanhada. Existe uma clássica divisão entre solidão e solitude. Solidão é você estar só. Solitude é você estar a sós. Porque, de fato, você nunca está sozinho. Não sei se você já percebeu isso. Você, no mínimo, tem a companhia da sua mente. É claro, você conversa com você mesmo, não é? Está lá, você e você mesmo, no seu quarto, no seu trabalho, na sua casa, enfim. E aí você começa a falar com os seus pensamentos. Quem é esse que te responde? Quando você diz, não acredito, eu fui tão tonto, não acredito, eu não tomei aquela decisão. Uau, nossa, agora você arrebentou. Ou você é doido, conversando com as paredes, ou existe um diálogo entre você e você mesmo. Agora, não é disso que eu estou falando, de você ficar a sós com você. É de você ficar a sós com Deus. Porque Deus é o outro que sempre está presente na sua vida. Então você tem a companhia da sua consciência, da sua voz interior, mas você também tem a companhia de Deus. A solitude, o ficar a sós com Deus, ela é exercitada tendo uma seguinte necessidade: apagar ou diminuir o volume das vozes do mundo exterior. Essa é a parte mais fácil, eu vou te dizer por quê. Você pode desligar o celular, você pode desligar a TV, você pode fechar o computador, você pode chegar para os familiares, vou dar uma volta, vou tirar um tempo para mim. Você pode dizer para os amigos ou você pode avisar no seu trabalho que você está de férias e não vai responder demandas do trabalho. Isso é muito mais fácil. Agora, quando você vê que você está a sós com Deus, você vai perceber uma coisa: as vozes do mundo exterior não desapareceram, não é verdade? Você disse para o seu trabalho que não ia atender demandas, mas o seu trabalho continua lá falando com você. As imagens dos seus companheiros de trabalho, dos seus colegas, do seu chefe, vai estar ali, dentro de você, falando sem parar. A voz dos seus familiares, o latido do seu cachorro. Você está afastado de tudo, mas ainda continua ouvindo a voz deles. Isso se chama ecos do mundo exterior. Sabe quando você chega num lugar com um eco, dá um berro, você fecha a boca, não está emitindo mais nenhum som, mas o que você tinha expressado retorna para você 3, 4 vezes? Assim acontece com a gente. Nós estamos tão imersos, 7 dias por semana, envoltos em buzinas e sons de celulares e sons, vozes de todo tipo,
que quando nós cessamos essa influência, eles continuam ecoando da nossa cabeça. Só que assim como o eco, passa, viu? A maioria de nós se desespera, fica preocupado e, eu sabia. Deu 5 minutos ali de solitude na presença de Deus e a gente já começa a ficar incomodado. Sabia, eu estou preocupado, tenho que pensar em outras coisas, está aqui na minha cabeça. Calma. Respira, tira um tempo, porque como o eco vai diminuir o volume e como o eco vai terminar. É só você manter o celular desligado. Agora, quem traduz isso de uma maneira extraordinária é Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8, diz assim, olha só. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por que não como os hipócritas? Porque hipócrita vive para o mundo exterior, não é mesmo? Hipócrita não está muito preocupado com o mundo interior, nem com coerência. Então ele fica preocupado ao seu redor, com a imagem que eu estou passando. Então tudo que ele pensa e tudo que ele quer é projetar a sua imagem para os outros. Então não há mundo interior para o hipócrita. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, porque quem vive para o mundo exterior só recebe a recompensa do mundo exterior. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Um lugar onde você pode abrir o seu coração de maneira que só na solitude você consegue. Se você falar em voz alta algumas coisas, as pessoas vão te odiar, as pessoas vão se incomodar, as pessoas vão se chatear. E você sabe disso, não é? É por isso que você não fala. Mas se você não fala em público, você precisa de algum outro lugar para deixar aquilo ser tratado, curado, para você lidar com as suas emoções, para você lidar com as suas limitações. E para isso é muito necessário estar em solitude, porque em secreto, com o Pai, você pode abrir o coração. Agora, continua o texto dizendo assim, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Horas, eu sou casado com uma moça linda chamada Daniele, tenho com ela 2 filhos e às vezes eu tenho aquela mania, que talvez você que é marido vai saber, de antes dela abrir a boca, depois de ter pedido um tempo de conversa, eu já saquei o que é. Eu sei do que você precisa, eu sei qual é a saída para o seu problema. E ouvindo ela, eu percebo que eu estava correto no diagnóstico e eu estava correto na direção, no aconselhamento, mas não raras vezes ela diz assim, com palavras que eu posso compartilhar aqui com você, porque a palavra é um pouquinho mais forte. Meu querido marido, você pode ficar quieto e me ouvir? Porque o que ela está dizendo? Eu sei que você já sabe, mas eu preciso botar para fora diante de você. Deus já sabe o que você precisa, mas não significa que você não estará a sós com Ele para dividir com Ele o que você precisa. Desafogar suas emoções, desafogar suas ansiedades, suas tensões, suas crises. É necessário. Ele vai te ouvir e, ao contrário desse que vos fala, ele vai dizer, pode falar, pode compartilhar. Eu sei de tudo, mas eu não vou ficar exibindo isso para você. Eu sei que você precisa botar para fora. Só na solitude isso é possível. Só que aí surgem 2 outras vozes. Você vai perceber que os ecos do mundo exterior, com o tempo, eles vão diminuindo o volume e vão desaparecendo. Mas existe também as mentiras do coração. Quando você está na solitude, quando você está na presença de Deus, algumas mentiras vão brotando do seu coração, porque eu não sei se você sabia, o seu coração também tem voz, ele também fala. Só que a palavra de Deus diz que ele é pecaminoso, que ele é manchado pelo pecado. Então você está ali, a sós com Deus, nesse jardim de conversa e de diálogo com Deus, e aí você percebe o seguinte, dentro de você surge a seguinte palavra,
Para que você está orando e falando? Você sabe que não vai dar certo. Você sabe que não vai adiantar. Deus tem coisas melhores para fazer. Eu estou dizendo uma de muitas mentiras que brotam. E você fica se perguntando, de onde é que veio isso? Do seu coração. O seu coração vai começar a te empurrar para o mundo exterior. Como é que você pode tirar esse tempo de solitude quando o mundo está pegando fogo? Olha para fora. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai abrir a palavra de Deus. E você vai tornar os versículos que você vai ler numa voz mais poderosa e mais forte que as mentiras do coração. Então, quando você abre a palavra e vê todas as promessas e versículos sobre o cuidado de Deus por você, a presença de Deus constante na sua vida dia após dia, quando tudo isso é colocado dentro de você, o coração se cala. Ele cala a boca, ele fica quieto, porque diante da palavra de Deus não existe resistência. Mas existe um terceiro desafio ainda quando você busca solitude, esse momento a sós com Deus para pacificar o seu mundo interior, que é a ladainha da cabeça. O que é a ladainha da cabeça? É uma repetição de um conteúdo que você se lembrou do mundo exterior. Perceba a diferença. Ecos do mundo exterior é quando você continua ouvindo as vozes que estavam ao seu redor, te fazendo cobranças, te pressionando e tudo mais. Mentiras do coração é quando brota de dentro de você uma série de inverdades sobre seu relacionamento com Deus, sobre falta de esperança, sobre a sua vida, mas a ladainha da cabeça é aquela tentativa de recuperar aquilo que você conhecia. Olha, vai parecer meio esquisito isso, mas talvez você se identifique. Nós nos acostumamos com o que é conhecido. É verdade. Quando você está diante de algo novo ou diante de uma fronteira que pode te levar a uma situação melhor do que você estava antes, um estado melhor do que você estava antes, a sua cabeça sente falta do que era conhecido. Mas espera aí, o que eu conhecia antes era uma situação estressante, era uma situação cheia de pressão, era um pesadelo. Como é que o meu corpo, como é que o meu mundo interior pode ter saudades de uma situação como eu estava vivendo antes? Ora, não é à toa que algumas pessoas em relacionamentos abusivos permanecem nos relacionamentos abusivos. De fora a gente comenta e faz os nossos palpites. Ora, é só pedir para a pessoa ir pastar, como se dizia lá na minha terra. É só sair, se afastar, é só romper ligações, relacionamentos. Por que não é tão fácil assim? Porque às vezes a vida sem essa pessoa é mais amedrontadora do que o conforto de saber o que esperar dela, mesmo que seja o abuso. Eu sei, nossa cabeça é misteriosa às vezes. Quando você repara que os ecos se foram, quando você repara que a palavra de Deus tomou conta do seu coração, ainda assim, lá no fundo, você vai pensar, talvez, como é que está o trabalho mesmo? Já faz 2 semanas que ninguém me liga. E você está ali com a água de coco, segurando ela, na cadeira, olhando para o mar, batendo. Você finalmente entrou naquela situação de descanso, mas você começa a querer buscar aquela situação estressante a qual você estava acostumado. É como se a gente tivesse medo de que nós nos desconectássemos do mundo exterior. Rompa essa barreira também. Use todo o tempo da solitude para pacificar o seu mundo interior. Não tenha pressa de trazer o mundo exterior para dentro da sua vida, porque ele não vai avisar, ele não vai bater na sua porta, ele vai atravessar o seu caminho. Você não precisa buscá-lo, você não precisa caçar problema, os problemas vão te caçar, eles vão atrás de você. E quando encontrarem você, encontrarão alguém com paz no coração. É nesse espírito que eu queria que você nos acompanhasse ainda na próxima semana. A gente vai continuar falando do mesmo tema. Eu te vejo lá.